Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí na casa de cada um de vocês, nos reunindo em mais este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, te agradecemos por estarmos juntos novamente, por o Senhor estar nos reunindo através dessa tecnologia, ó Pai, para alcançar as casas e para proclamarmos a Tua palavra e a Tua redenção. Senhor, que todas as coisas, tudo que fizermos hoje, ó Pai, possa ser em Seu nome e possa alcançar cada coração, cada vida, Senhor, que está nesse momento conosco e que também vai assistir depois, ó Deus, a este culto, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, dá-nos o entendimento da Tua palavra, no nome e pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas Teu dom pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante.
impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, graça e paz. Nós estamos muito felizes, contentes com esse dia, com esse domingo. Temos vários motivos para louvar e agradecer a Deus pelo Dia dos Pais, por esse ousado amor de Deus, por cada pai que vocês puderam acompanhar através do vídeo, por uma maravilhosa graça, né? Vocês estão percebendo o louvor, a Letícia conosco, no teclado, bênção de Deus. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Nós então iniciamos aqui através do louvor, através dos vídeos, esse domingo especial de Dia dos Pais. E a palavra de Deus em Isaías 64, versículo 8, diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra de Tuas mãos. Ah, que maravilha! O Senhor é o nosso Pai amado, o nosso Pai que nos ama com ousado amor, ousado no sentido de Ele foi à cruz por mim e por cada um de nós. Bendito seja esse Deus, e somos então barro, nas mãos do oleiro, nas mãos desse Pai, e Ele vai nos forjando, Ele vai nos transformando à medida que nós nos entregamos a Ele. E assim então, nós vamos nesse momento orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos por estarmos aqui reunidos através deste canal, como o Carlos Rocha orou. Nós te agradecemos, Senhor, porque aqui estamos, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Nós aqui estamos porque o Senhor é o nosso Pai, como Isaías diz, o Senhor é o nosso Pai eterno, e nós somos o barro nas tuas mãos. Faça em nós, Senhor, como agrada ao Senhor. Vai nos transformando em pessoas, em filhos, em mães, em pais melhores, em nome de Jesus. E nós então continuamos nesse tempo, nesse culto, te louvando, te bendizendo e te glorificando. Amém. A paz que excede todo entendimento humano, e quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. Eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso olhar sem olhar para trás.
Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar teu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aleluia, Senhor.
consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti.
graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Eu louvarei a ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus. Deus, obrigado, Pai, por mais dia de vida, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado a paz. O Senhor tem nos dado, Deus, consolo, nos dado força, Deus, para que possamos seguir em momentos tão difíceis. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Deus pela Tua companhia, pela Tua presença e pelo privilégio, ó Deus, de estarmos vivos. Quero Te agradecer, ó Deus, por todas as ofertas recebidas. Que nós possamos continuar sendo fiéis, ofertando como um ato de amor, bondade, generosidade. Que as ofertas arrecadadas, elas possam se multiplicar e que elas possam ser usadas, ó Deus, conforme o Teu propósito. Te peço, ó Deus, que o Senhor continue conosco, derramando, ó Deus, da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Certos, ó Pai, do Teu amor e cuidado, nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por este louvor, por esse tempo em que nós pudemos então elevar ao Senhor os nossos louvores. E estando aqui reunidos através deste meio de comunicação, nós vamos ter a palavra de Deus que nos edifica, a palavra de Deus que nos transforma. Senhor, que a Tua palavra seja em cada um de nós como algo que vem nos transformar, nos modificar, nos fazer então ser pessoas melhores, que a Tua palavra, Deus, é aquela que transforma, é aquela que nos faz ser novas criaturas, que assim seja, Senhor, que nenhuma palavra dita aqui venha do meu entendimento, mas do poder do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, que cada casa, cada vida receba a porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que assim a Tua palavra alcance cada vez mais vidas e corações, em nome de Jesus, amém. E nesse dia então, nesse dia dos pais que já está por finalizar, nós já estamos, no domingo à noite, nós temos aqui um texto bíblico, conhecido de certa forma, mas nós vamos, através do Espírito Santo de Deus, ter uma motivação, para esse texto, que se encontra em Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler inicialmente o versículo 24. Lucas, capítulo 15, versículo 24.
E o versículo de 24 diz o seguinte: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Maravilhosa palavra que nós bem encontramos na parábola do filho pródigo. Dia dos pais, dia em que olhamos para o papel dos pais, dia em que nós podemos perceber, né, a imagem de um pai perfeito, de um pai que nos acolhe, alguém em que podemos confiar, alguém em que pode nos dizer, isso está certo, isso está errado, né? Alguém que pode cuidar de nós, que pode responder às nossas perguntas, alguém a quem podemos voltar para casa quando nos sentimos tristes, quando nos sentimos sozinhos, e esta figura paterna está lá, né, para nos esperar, para nos abraçar. O filho da parábola, o filho pródigo, sempre usada, né, para expressar sobre o filho. Mas nós vamos hoje falar sobre a figura do pai, o pai dessa parábola, quem ele era, como ele era. E a figura de pai na família, né, muitas das vezes aí, né, nós temos essa figura usada como cuidado. E nessa parábola, essa parábola do filho pródigo, nós não encontramos a figura materna, mas o diálogo todo da parábola se passa em torno do pai com os filhos. A palavra pai, né, de acordo com a Bíblia, Abba, pai. Abba é uma expressão bíblica derivada do termo com origem no aramaico, né, Abba, com 2 Bs. Nós encontramos então aqui pai, ou o meu pai é a palavra Abba. Para algumas religiões e a nossa, o cristianismo, né? Essa palavra Deus, Jesus, nosso Pai, o nosso Salvador, usado de maneira única, para que assim nós possamos então nos achegar a Ele, né? As músicas que nós cantamos aqui foi expressão do amor desse Pai. E é tão importante a questão da paternidade, né? Mas nós encontramos numa pesquisa de 2019, uma pesquisa feita pela Fonte de Jornalismo da USP, através também do Conselho de Criança e Adolescente, o ECA, nós encontramos que em 2019, cerca de 5,5 milhões de brasileiros não possuíam no registro de nascimento o nome do seu pai. Um número muito grande, que eu creio que de lá para cá, de 2019 para cá, aumentou. Algo que nos surpreende, né? Pessoas comuns nascem e o nome do seu pai não consta na certidão de nascimento, só consta o nome da mãe. Isso é muito sério, isso é muito triste, isso é muito importante para nós atentarmos para essa questão. E quando então nós pensamos nessa fonte dessa pesquisa, né, nós temos mais que falar, Senhor, ajuda para que a paternidade seja assumida, ajuda para que filhos tenham seus pais, né, de verdade, não como algo que aconteceu e assim eu não tenho mais a participação, não. Filho é filho. E pais, mães, nós precisamos deste encaminhamento para que assim os filhos possam ter essa certeza, ter não apenas na certidão, porque às vezes acontece o contrário, tem um nome na certidão, mas o pai, né, não está presente. Nós precisamos ser presentes na vida dos nossos filhos. E a parábola do filho pródigo, a parábola que nós estamos trabalhando, fala que o pai dessa parábola, ele era o provedor,
ele era aquele que sustentava a casa. E a palavra de Deus lá em Timóteo diz, né? Se alguém não trabalha, que seja negado então ali o cuidado da sua família, porque o trabalho precisa para que a família, para que a casa caminhe. E nós não estamos falando aqui em tempo de pandemia, nós não estamos falando aqui quando acontecem nas nossas vidas situações em que perdemos os nossos empregos, situações em que somos acometidos de algo que nos tira a possibilidade de cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos. Nós não estamos falando desse aspecto, estamos falando da questão da importância, da pertinência do cuidado da família, de suprir as necessidades das nossas famílias, dos nossos filhos, não importa a forma, mas que as necessidades sejam supridas, para que assim as nossas famílias tenham como caminhar, os nossos filhos tenham sustento. Então, quando nós pensamos nesse pai, esse pai então era aquele provedor, era aquele que cuidava dos seus filhos, e nós precisamos entender que não é a quantidade, mas é a qualidade com que nós cuidamos dos nossos filhos. E esse pai, então, mostra que ele tinha aquisições, que ele tinha terras, tanto que o filho vai pedir isso a ele. Mas nós não estamos focando no ter, estamos focando no ser, o que esse pai era e que nós vamos ver daqui para frente. O pai da parábola também era aquele que, quando o filho pede a ele a herança, ele entrega. Ele simplesmente vai lá, faz as divisões e entrega a herança para aquele filho. E esse filho, então, recebe a sua porção. E a palavra de Deus, em Provérbios 13, 22, fala que o homem de bem deixa herança para os seus filhos. Ora, nós percebemos, então, na parábola, herança material, sim. Mas nós vamos pensar aqui, qual herança que nós temos deixado para os nossos filhos? Qual herança você tem deixado para o seu filho? Seja você pai, por hoje ser o dia dos pais, mas seja família, seja mãe, seja avó, seja tia, seja aquele que cuida. Que tipo de herança temos deixado para os nossos filhos? Às vezes, nós, aqui na parábola, a herança era algo material, como eu disse. Mas nós podemos pensar, será que nós temos deixado para os nossos filhos a herança da educação, a herança do respeito, a herança da fidelidade, a herança da bondade, a herança do fruto do Espírito, né, que nós trabalhamos muitas das vezes nas nossas mensagens? Nós temos deixado para os nossos filhos a herança da espiritualidade. Seu filho vê você orando, não para que ele veja você orando, mas para que ele perceba a referência a partir do momento que você, pai, está lendo uma Bíblia, está conectando com a igreja, o seu filho vê você acessando os links do discipulado, os links da escola dominical, vê você presente no culto. Não importa a idade que ele está, pode estar casado, pode ser maior de idade, a criança, ele vê e você então participando, ele percebe essa herança que você tem deixado para ele. Você, pai. E nós então percebemos que é muito importante esse tipo de herança. Essa herança não se compra com dinheiro. Essa herança nós não entesouramos num cofre. Pelo contrário, essa herança, ela é dada no vigor da vida, para que os nossos filhos possam perceber. E a palavra diz, né, educa a criança o caminho, e ainda quando for velho, né, vai lembrar, não vai desviar. Que nós então possamos perceber isso. O pai da parábola reconheceu que o filho tinha o direito. Apesar do pedido do filho ter sido na hora indevida, porque o pai não havia morrido, o pai estava vivo, e bem forte, e bem trabalhando, mas o pai atendeu o pedido daquele filho. E Salmo 127, versículo 4, nos ensina: filhos são flechas nas mãos do arqueiro. E como é difícil para um pai, para uma mãe, né, chegar o momento em que o filho está escolhendo
o caminho. Chegar um momento em que o filho está traçando os seus objetivos, os seus caminhos, filhos, e aí nós pais, né, precisamos perceber, ele está fazendo o caminho dele. E nós então sabemos que filhos são flechas, e é o momento de lançarmos as flechas. E quando então um pai, uma mãe, um cuidador percebe tudo isso, né, ele entende que eu não posso mais inferir tanto. Eu dou conselhos, eu aconselho, mas ele vai ter que fazer a escolha dele. E foi o que esse pai fez. Ele entregou a ele a herança. E ele fez a escolha. E ele então, a parábola diz que ele pegou, passou um tempo e ele foi, falou, eu vou viajar, eu vou sair por aí, porque eu agora tenho condições para isso. Mas o pai aqui não condenou esse filho, muito pelo contrário. A parábola nos mostra, e nós vamos ler, que em momento algum o pai questionou ele. Veja bem, preste atenção. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero parte da minha herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Eram irmãos. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para regiões distantes. E lá desperdiçou tudo com bens, vivendo de maneira que ele achava que era certa. A palavra diz, em algumas traduções, de maneira dissoluta, de maneira irresponsável. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele então começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se em alguns locais, num cidadão daquela região, que mandou-o para um campo para cuidar de porcos. E ele desejava então encher o seu estômago com a própria comida dos porcos, porque ele estava com fome, ele não tinha de onde tirar. E ele cuidava então ali dos porcos, de repente caindo em si. Ele pensou, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aí eu vou dizer para ele, pai, me trata como um dos seus empregados, porque os empregados do meu pai eram bem tratados. A seguir levantou-se e foi ao encontro do seu pai. Preste atenção. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no e vamos fazer uma festa para celebrar. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. É maravilhoso perceber a atitude desse pai. É maravilhoso percebermos que esse pai não condenou seu filho pela herança, não condenou seu filho quando ele voltou. A palavra diz claramente, né? Olha o que diz, estando ainda longe, o seu pai o viu. Sabe, amados, pais, mães, família, você que está nos ouvindo. É assim que aquele pai, eu fico pensando, todas as noites, todos os dias, ele se achegava, né, lá na porta da casa e ficava olhando, ele vai voltar. Uma hora ele vai voltar. E justamente, ele estava olhando ao longe e avistou o seu filho. E então, nós aprendemos com esse pai, que apesar de tudo, aquele pai abraça seu filho, aquele pai o pega de novo e conversa com ele, dá um beijo nele e faz uma festa. Aqui a parábola não diz que aquele pai, tá vendo? Você foi embora, você gastou tudo, agora você está voltando. Não. Aquele pai abraçou o seu filho, que o avistou de longe, e trouxe ele para perto de volta, para perto da tua casa, e fez uma festa. E nós então percebemos que ele teve compaixão
né? Sabe o que nós aprendemos com esse pai? Pais. Aquele pai não foi duro. E às vezes, homens são educados a serem duros, a serem durões, a serem aquele típico, né, homem que não chora, homem que não cede, homem que tem um braço de ferro, e tudo é na base do grito, e tudo é na base da situação de ofender. E esse pai, o que ele faz, o que ele ensina? Ele ensina que de longe ele viu o filho e abraçou o filho e fez uma festa para o filho. E isso não significa que esse pai estava passando a mão no erro do filho. Não, isso significa que esse pai estava colocando brasas, né? A palavra de Deus diz, colocando brasas na cabeça do seu filho. Ele caiu em si, ele se arrependeu, ele entendeu o que tinha acontecido, mesmo que ele tenha perdido tudo. E ele então volta para os braços do pai, e esse pai ensina então, através da compaixão. Pais, tenham compaixão de seus filhos, né? A paixão né? Observar o filho, tratar o filho, não como alguém que foi lá e fez isso, não, retoma com ele, foi o que o pai fez, retomou com aquele filho, a partir do seu erro, retomou, e nós precisamos fazer isso, retomar com os nossos filhos, para que eles possam então entender, cair em si, e aí dar o passo seguinte, e foi o que aconteceu nessa família, e foi o que aconteceu com esse pai. Então, nós precisamos perceber que esse pai venceu o mal com amor, venceu o mal com o bem, honrou o teu filho e restaurou a dignidade dele. E nós podemos pensar dessa forma, nós podemos agir dessa forma, porque a parábola está nos ensinando isso. E tudo que a palavra nos ensina, nós podemos colocar em prática. E ao final da parábola, né, nos versículos 25 e 32, nós encontramos uma outra cena, uma outra atitude desse pai. Vejam bem, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, ou percebeu o movimento, percebeu que tinha algo acontecendo naquela casa. E aí, ele chama os servos e pergunta, o que está acontecendo aqui hoje? Ah, você não sabe? Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo para recebê-lo de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então, seu pai saiu e foi insistir com ele. Não, meu filho, vamos entrar, venha, para com isso. Mas o pai disse a ele, olha, todos esses anos, né, aliás, o filho disse ao pai, todos esses anos eu tenho trabalhado com o Senhor, eu tenho sido aqui quase que como um escravo, e o Senhor nunca matou um novilho, nunca matou um cordeiro para mim, nunca matou um cabrito, né? E esse filho foi embora, levou tudo, gastou tudo, e o Senhor então traz ele e faz uma festa. Olha o que nutria o coração daquele filho, olha o que acontece nas famílias, o ciúme, né? A raiva por conta de um, por conta de outro, porque o outro agiu assim. Então, nós precisamos ser pais, ser mães, ser famílias, que tratamos os filhos com equidade, né? Para que assim haja equilíbrio. E olha o que esse pai fez, esse pai simplesmente falou, meu filho, você estava sempre comigo, tudo é seu, eu nunca pedi nada, isso tudo aqui é seu, mas nós tínhamos que comemorar, nós tínhamos que nos alegrar, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida, seu irmão estava perdido e foi achado. Esse pai então, nos ensina mais uma vez, a linguagem do amor. A linguagem do amor. Mais uma vez, nós vimos a atitude desse pai. Ele não falou com o filho, quem é você para me falar alguma coisa? Cala a sua boca. Não. Ele chamou o filho e falou, meu filho, é tudo teu. O seu irmão estava perdido.
Olha a atitude, transformando o mal em bem, colocando brasas na cabeça desse irmão, para que ele pudesse se conscientizar. Não precisa disso, não precisa ficar com raiva. E volto a dizer, o pai em nenhum momento estava passando a mão na cabeça do filho que tinha saído, pegando o erro do filho e colocando como um bichinho de estimação, não. Aquele filho aprendeu, e às vezes acontece dos filhos aprenderem com uma escolha errada. Mas nós como pais, você pai, referência paterna, precisa ser aquele que mostra o caminho para o filho. Olha, você poderia fazer do jeito que você falou, mas você pode fazer desse jeito também. E a partir da maior idade, nós estamos falando para maior idade, os filhos vão tomar as decisões, mas enquanto é criança, nós precisamos estar ali, ajudando, cuidando, direcionando. E foi então que esta passagem nos ensinou que esse pai é aquele pai que fez tudo certo. Ele não fez nada de errado, porque esse pai na parábola ensinado a nós, é o nosso pai. Ele trata dessa passagem, ele fala sobre essa parábola, ele conta essa história para nos ensinar como pais, para nos ensinar como mães, para nos ensinar como família, para nos ensinar filhos, mas para nos mostrar o Abba, aquele que nós falamos no início, Abba, do ousado amor, o Abba que fala, na letra da música, algo que me chamou a atenção. Veja bem, quero conhecer-te, ouvir teus segredos, não importa o preço, eu me lanço por inteiro aos braços de quem? Do Abba, do Pai maravilhoso. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti, e nada vai ocupar o teu lugar em mim. Então, este é o Abba, esta é a ligação maior dessa parábola, mostrar a cada um de nós, o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Deus. E sabe, amados pais, quando nós temos como referência esse Pai, esse Deus que morreu numa cruz por nós, nós podemos ter certeza que nós vamos ser pais melhores. Nós podemos ter certeza que vamos ser filhos melhores. Nós podemos ter certeza que a nossa família vai ser melhor, porque a nossa referência é o Abba Pai. A nossa referência é esse Pai dessa parábola. A nossa referência é o que o Senhor faz conosco. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos chama para perto dEle, ainda que quantas e quantas vezes nós nos afastamos, nós falamos, não, deixa Pai, eu vou sair, eu vou por aí, eu vou encontrar com os amigos, eu vou numa festa, eu vou aqui, eu vou ali, e aí de repente nós caímos em si. Mas preste atenção, quando nós caímos em si, é o arrependimento, e que foi o que aconteceu com o filho. E o arrependimento fez com que ele entendesse que lá na casa do pai, ele poderia encontrar abrigo. Filho, preste atenção, não troque o abrigo do pai, do Abba, por coisas passageiras, efêmeras, coisas que vão durar algumas horas, vão durar alguns minutos, vão durar alguns dias, pode durar até alguns meses, mas nada é comparável à presença do Abba na tua vida. Filho, preste atenção. Seja aquele que faz as boas escolhas. Seja aquele que senta com teu pai, se ele convive com você e conversa. Seja aquele pai
que olha para o teu filho, olha para a tua criança, que ela está fazendo algo que não deve, mas você não vai chegar lá e gritar, você não vai chegar lá com a força do braço, não. Você vai chegar e falar: vem cá, meu filho, vamos conversar. Você acha que isso é certo? Esse é o modelo que o Senhor está deixando para nós. Aba. Nós pais, você pai, pode ser um aba na vida do teu filho. Você deve ser um aba, não substituindo a grandiosa majestade do Senhor, mas aprendendo a ser um pai que ama, um pai que cuida, um pai que educa, um pai que conversa, um pai que chama a criança, que chama o adolescente. Às vezes, né, os pais, quando os filhos entram na idade mais difícil, resolve com a tua mãe. Não, pai, você é responsável, você gerou esse filho, cuida dele, dá a ele direção, seja você a referência dele também, em nome de Jesus, para que a tua família possa crescer debaixo da graça, para que a tua família possa crescer nos cuidados do Abba. O Abba Pai. E sabe, amados, nós precisamos entender que quando nós amamos como Jesus ama, nós perdoamos. E o perdão foi a atitude desse pai. O perdão foi a atitude dele. Ele perdoou o filho quando ele saiu, ele perdoou o filho quando o filho voltou, ele perdoou o filho mais velho que estava nervoso porque estava chateado pela festa, porque o pai estava fazendo uma festa para o filho. E esse mesmo pai perdoou a mim e perdoou a você. Você já parou para pensar nisso? No tamanho perdão que nós recebemos de Deus, sem merecermos. Esse Abba nos perdoa. Esse Abba abre os braços e fala: vem, meu filho, venha pai, venha mãe, venha filhos, crianças, jovens, idosos, venham e vamos estabelecer o reino de Deus aqui na terra, para que quando o Senhor voltar, nós possamos subir com Ele para as mansões celestiais, onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá dor. Construamos esse reino enquanto nós estamos aqui. Nós somos responsáveis pela construção desse reino, que começa na família. Seja a nossa família a fazer parte dos tijolos que vão construir o reino. E sabe, amados, falando de pai, vocês vão estar percebendo aí um momento agora aí, de uma figura paterna. E essa figura paterna, quando eu vejo essa foto, e vejo o sorriso dele, a semana inteira para mim não foi fácil. Eu ontem cheguei até a sentir o cheiro da comida, até postei na rede social a comida que ele gostava. E quando a gente fazia essa comida, ele comia. E nós aprendi a fazer com ele, porque ele também era um bom cozinheiro. Mas essa foto, o sorriso do meu pai, me entregando para hoje, pastor Jorge, é algo que movimenta o meu espírito. Muitas das vezes aqui na igreja eu falei sobre a questão do meu pai, eu falei sobre o problema do alcoolismo, mas a partir do momento que o meu pai se converteu, a vida na nossa casa transformou. E aí nessa foto, onde o meu pai está me conduzindo e me conduziu ao altar, é algo que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer do semblante do meu pai. Nunca vou esquecer que quando eu estava arrumada, já preparada, passar o dia todo tentando ficar bonita, né? O meu pai chegou para mim e disse que estava muito feliz.
porque ele sabia que estava me entregando para um homem que ele sabia o coração dele. E eu fiquei muito feliz com meu pai naquele momento, e por ele estar feliz por estar entregando a filha dele, a caçula. Então essa foto traduz o meu pai, que em meio a toda a situação de vida dele complicada, ele nunca deixou a responsabilidade dele de pai, mas que a partir da conversão dele, ele se tornou um aba para mim, no sentido paterno mesmo. Aquele pai que eu olhava, aquele pai que pregava, aquele pai que ia com a minha mãe para o Mineirinho lá em Belo Horizonte pregar para um monte de gente. Essa é a figura que eu guardo do meu pai. O meu pai querido, o meu pai brincalhão, o meu pai que gostava de beijar, o meu pai que gostava de abraçar, o meu pai que quando eu era pequena pedia para eu deitar com ele um pouquinho só, até ele dormir, mas como ele dormia rápido, rapidinho eu vazava. Mas mais do que o meu pai, a lembrança paterna, que é maravilhosa ter, nós não podemos nunca esquecer que o nosso pai, que o nosso Abba, foi aquele que foi para a cruz e deu a vida dele por mim e por você. E lá na cruz, ele concluiu a obra da minha, da sua salvação, da salvação de você, pai, de você, mãe, de você, filho, de você, filha, de você, família. Ele, então, conclui, porque ele é um modelo de pai. Ele é um modelo que nós devemos seguir. E se você e eu seguirmos este pai, este Abba, seguirmos os passos desse Abba, você será um pai segundo o coração de Deus. Você será uma mãe segundo o coração de Deus. Você será uma família segundo o coração de Deus. Que assim seja, que esta mensagem, que esta imagem que você está vendo aí, agora você provavelmente está vendo a imagem da cruz. Foi nessa cruz, né? Tem um hino que fala, foi na cruz onde eu vi meu Jesus, o castigo por mim suportar. Foi esse Jesus, na cruz, nessa cruz, que ele entregou a sua vida. E assim, pais que estão nos ouvindo, seja você o Abba na vida do teu filho, da tua filha, do teu neto, da tua neta. Sejamos nós, Abba na nossa família, Abba na nossa igreja, ainda que em distanciamento. Essa semana várias pessoas nos pediram oração. Tivemos várias situações e nós oramos. E nós nos colocamos na presença do Abba para abençoar as pessoas, abençoar a Rose, que teve uma queda tão feia, machucou tanto. Nós oramos por ela, oramos por irmãos que pediram oração por outros irmãos, sendo Abba na vida das pessoas. Que seja assim nas nossas famílias. E a você, pai, que o Senhor derrame sobre a tua vida nesta hora uma porção dobrada da presença dEle, onde você vai ser reconstruído, onde vai ser como o primeiro versículo, um barro nas mãos do oleiro, e esse oleiro vai transformando você num pai melhor, num avô melhor, num filho melhor, numa filha melhor, numa mãe melhor, numa família melhor, numa igreja melhor. Amém? E que nesse tempo, você e eu possamos saber que a igreja continua firmes, porque sabe, nós cremos no Abba. O Abba que nos abraça, o Abba que nos chama, que tem um amor que nós não entendemos,
como a música que vai ser tocada, como a música diz, que amor é esse? Sabe que amor é esse? O amor que vai fazer você ser um homem feliz, ser um pai feliz, ser uma mulher feliz, ser uma mãe feliz, ser uma filha, um filho, uma família, uma igreja feliz. Porque é esse amor que nós precisamos conhecer e assim caminharmos juntos, em nome de Jesus. E nessa hora então, que você possa ir do teu lugar, levantar as tuas mãos, para que nós possamos então impetrar a bênção. Oh Senhor, obrigado. Obrigado pela essa palavra. Obrigado que o Senhor é o nosso Abba. Obrigado por trazer a lembrança, aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança, Pai, é o Senhor. O Senhor que é o nosso Abba, que tem um amor infinito por nós, que nos pede: venha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso. Dá-nos, Senhor, dá a esse pai, dá a essa família, dá a esse filho, esse descanso nessa noite, em nome de Jesus. Envia, Senhor, a tua cura sobre as famílias, sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão lutando, Pai, aí pelos hospitais. Pai, ser com a nossa cidade nesta semana, que vai ter uma movimentação diferente, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, porque nada disso que está acontecendo é para nos dizer: vamos nos aglomerar. Não, Senhor, pelo contrário, vamos orar e nos colocar em casa, aqueles que ainda podem, em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre você, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Deus abençoe. Graça em mim, eu não conheço outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim.